por que nós não devemos confiar exclusivamente no presidente da República? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. Eu, professor Renan, como já disse aqui anteriormente, vou falar muito sobre política, porque afinal de contas, estamos em ano eleitoral. E aí, sabem como é que a coisa funciona, né? O pleito acontece em outubro, os pré-candidatos começam a se apresentar, organizam-se as possíveis alianças e a máquina de campanha começa a girar. E claro, nas casas, nas mesas dos bares e até nos locais de trabalho, não se fala em outra coisa. Quem será o novo presidente? Gente, é sempre a mesma coisa. A gente vai escolher presidente da República, deputado federal, deputado estadual, governador, senador. Mas todas as atenções convergem exclusivamente para o Poder Executivo Federal. Eu já comentei aqui que o brasileiro tem uma cultura política sebastianista, acredita que vai ser possível, num estalo de chicote, um sujeito ungido por Deus resolverá todos os nossos problemas e assim nós estaremos livres de todo o mal. Gente, não é bem assim que a política funciona. Nós sabemos que existem os três poderes, nós sabemos que o poder executivo não dá conta de resolver tudo isso sozinho, sabemos que a política é muito mais complexa do que parece, mas, ao que tudo indica, a grande maioria dos brasileiros parece não querer levar isso muito a sério. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês como é que a gente pode aplicar alguns conhecimentos filosóficos à vida política, tentando, de alguma forma, orientar as nossas decisões. Então vejam bem, no século XVIII, na França, um sujeito chamado Charles-Louis de Secondat, também conhecido como Barão de Montesquieu, escreveu um livro chamado Do Espírito das Leis. O livro é esse aqui, olha. É um pequeno tijolinho. E nesse livro, Montesquieu, o Barão de Montesquieu, como ficou conhecido no Ocidente, retomou uma reflexão que havia sido feita já no século XVII pelo filósofo inglês John Locke. Essa reflexão trata da tripartição dos poderes do Estado. Então a coisa funciona mais ou menos da seguinte maneira. Tanto John Locke quanto Montesquieu identificaram no Estado três poderes distintos. O poder de criar as leis, que o Montesquieu chamou de poder legislativo. O poder de executar as leis, que ele chamou de poder executivo. E o poder de aplicar as leis, julgando e punindo eventuais transgressões, desobediências a essas mesmas leis, poder esse que ele chamou de poder judiciário. Acontece que naquela época, meados do século XVIII, na grande maioria dos estados nacionais, esses três poderes estavam concentrados nas mãos de uma única pessoa ou de pequenos grupos de pessoas. Então havia estados em que, por exemplo, os três poderes estavam nas mãos de uma pessoa só. O próprio Montesquieu cita o Império Turco Otomano, no qual o sultão tinha o poder de legislar, executar e julgar os transgressores da lei. Havia estados em que se concentrava o poder executivo e o legislativo nas mãos de uma única pessoa, estando o judiciário separado, outros que colocavam o poder legislativo e o judiciário nas mãos de uma única pessoa, estando o executivo separado, enfim. Não havia uma divisão clara e harmônica entre esses três poderes. E o Montesquieu identificou isso como fonte de poderes tirânicos. Como assim? Segundo Montesquieu, quanto mais poderes concentrados nas mãos de uma única pessoa, mais autoritário tenderia a ser o governo. E aí, então, a solução para se combater as tiranias e estabelecer governos justos e representativos seria separar esses três poderes, colocando-os nas mãos ou sob a responsabilidade de grupos separados. Então, haveria uma pessoa, um grupo de pessoas responsável pelo poder executivo, um outro pelo legislativo e um outro pelo judiciário, de tal modo que esses poderes seriam independentes e harmônicos entre si e um não poderia interferir
na responsabilidade dos outros dois. O próprio Montesquieu diz o seguinte: para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder contenha o poder. Uma Constituição pode ser feita de tal forma que ninguém será constrangido a praticar coisas que a lei não obriga e a não fazer aquelas que a lei permite. Esse argumento do Montesquieu ficou conhecido como mecanismo de pesos e contrapesos na política. Até hoje essa expressão é usada, por exemplo, na Inglaterra. O mais interessante dessa fórmula proposta no livro é que, sobretudo após a Revolução Francesa, o período napoleônico e a formação do que nós chamamos de Estado liberal contemporâneo, a grande maioria dos países ocidentais e até mesmo de alguns não ocidentais acabou adotando esse modelo, essa fórmula de organização do Estado. Na Europa Ocidental, na totalidade do continente americano, em países orientais como, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, existe uma tripartição dos poderes exatamente como Montesquieu a propôs. No Brasil, por exemplo, nós temos na esfera federal, ou seja, no âmbito da administração nacional, o poder executivo, que é representado pela Presidência da República. O poder legislativo, que é representado pelo Congresso, lembrando que o nosso Congresso é bicameral, tem duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder legislativo, que é representado na esfera federal pelo Supremo Tribunal Federal. Existem outras esferas, a esfera estadual, a esfera municipal, cada uma delas com as suas estruturas de representação desses três poderes. Eu não vou entrar em detalhes nessas demais esferas agora, mas o importante é que vocês saibam, a partir dessa reflexão feita da obra de Montesquieu e como ela foi aplicada ao nosso país, especialmente após a independência e com a República e mais recentemente com a Constituição de 1988, que o presidente não governa sozinho. O nosso país, como a grande maioria das democracias ocidentais, apresenta um regime de Estado marcado pela tripartição dos poderes em que legislativo, judiciário e executivo têm as suas próprias competências. Ao presidente da República, enquanto chefe do executivo, cabe, por exemplo, a responsabilidade de executar projetos e, eventualmente, propor leis, mas ele não pode aprová-las. Para isso, ele depende do Congresso. O Congresso, por sua vez, enquanto chefe ou representante do poder legislativo, esse sim pode elaborar leis e, principalmente, fiscalizar as atividades do Executivo. É por isso que, por exemplo, cabe ao Congresso a instalação de CPIs, de comissões parlamentares de inquérito. Cabe também ao Congresso, lembrando, a autoridade para abrir processos de impeachment contra presidentes da República, como aliás aconteceu na história recente do nosso país em duas ocasiões. Renan, mas o que você está querendo dizer com essa filosofia política toda? Gente, é tão óbvio. Nós depositamos, aliás eu digo nós aqui, estou me referindo ao Brasil enquanto sociedade, enquanto cultura política, nós depositamos no presidente da República, não importa quem seja ele, tá? Isso faz parte da nossa história, está enraizado na nossa cultura, todas as nossas expectativas, todas as nossas esperanças. Acreditamos que a eleição de uma figura política X, Y ou Z vai resolver todos os problemas do país e nos esquecemos da importância de escolher bem um poder legislativo. Porque, afinal de contas, não importa quem seja o presidente eleito, ele vai ter que negociar com os deputados e senadores. Ele será fiscalizado pelos deputados e senadores. Todos os seus projetos serão apresentados aos deputados e senadores que vão aprovar ou não a execução desses projetos. Então, no nosso país, como na maior parte dos regimes representativos, a grande maioria das ações do Poder Executivo, no caso nosso, do Presidente da República, é permeada pela autoridade do Poder Legislativo. Por isso a importância de nós escolhermos bem os nossos deputados e senadores. Eu me lembro de um episódio que aconteceu na minha família alguns anos atrás. Uma pessoa muito próxima saiu para votar. Na volta, quando ela chegou em casa, logo após ter saído da sessão eleitoral, ela comentou que havia votado em qualquer um, que achou um santinho caído na rua. E digitei o número dele na urna, confirmei. Eu perguntei, mas você sabe quem é? Você sabe quais são as propostas, qual a ideologia política que ele defende, quais são os seus princípios? Não. Ela disse que tanto faz, afinal de contas, deputado não serve para nada. Ou algo assim. E, na verdade, é justamente o contrário.
Se a gente for analisar friamente como funcionam as estruturas políticas do nosso país, como funciona a máquina administrativa, o poder legislativo é tão ou mais importante que o poder executivo. A responsabilidade de escolher bem deputados e senadores é tão grande ou até maior do que a escolha do presidente da República. Porque, afinal de contas, um bom Congresso até pode colocar freios num mau presidente, mas um presidente nunca vai conseguir colocar freios num mau Congresso. Mas e você que está assistindo, costuma escolher bem os deputados e senadores quando vai votar? Como você pretende orientar o seu voto nas eleições de 2022? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.